Oi, gente, hoje eu vou passar dicas de vários alimentos que com certeza vão auxiliar, vão ajudar bastante na melhora desse fluxo intestinal, desse intestino preso aí. Então fica aqui comigo que vão ser dicas muito valiosas e muito eficazes. No vídeo anterior a gente falou, sobre constipação intestinal, falamos quais são os efeitos negativos que ela pode trazer para o nosso corpo, ou seja, esse intestino preso aí, desregulado, pode trazer uma série de malefícios para nosso corpo. Tudo deixei lá no outro vídeo, também já passei dicas de como melhorarmos esse quadro, mas hoje, nesse vídeo que você está aqui agora, vamos falar especificamente sobre alimentos, sobre a alimentação, quais alimentos que vão melhorar, que vão piorar esse quadro, tá bom? Se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui em cima e também na descrição desse vídeo aqui embaixo, para depois você ir lá conferir. Uma das grandes responsáveis pela constipação intestinal, por esse intestino preso, com certeza é a alimentação inadequada, ou seja, muitos alimentos que vão prender o intestino e poucos alimentos que vão liberar, que vão soltar esse intestino. Tá, mas quais são esses alimentos que vão prender, né? São principalmente, gente, aqueles alimentos ricos em farinhas refinadas. Ou seja, aquelas farinhas que passaram por um processamento ali e perderam muitos nutrientes e principalmente fibras ao longo desse caminho. Ou seja, esses alimentos com baixa quantidade de fibras vão piorar bastante esse quadro. E aí vem essas farinhas, o quê? Farinha de trigo, ou seja, tudo que vai ser feito com essa farinha de trigo comum, sem ser a integral, vai ter uma quantidade bem mais baixa de fibra e vai ter um potencial maior de constipar. Ou seja, aí vem bolos, biscoitos, pães, massas em geral, Então, tudo que é feito ali com essas massas, pizza, pastel, coxinha, todas essas besteiras aí feitas com farinha refinada também podem auxiliar com que esse intestino fique mais preso. Além disso, tem também outras farinhas que não só a farinha de trigo. Tem aí a própria fécula de mandioca, o polvilho, essa farinha que vem da mandioca, só que passa por um processamento, acaba perdendo muitas fibras. Uma coisa é comer a mandioca, outra coisa é comer a farinha dela, Então essa farofa também tem esse potencial de constipar mais. Ou a própria tapioca também não tem nada de fibra, vai constipar mais. Então todas essas farinhas refinadas e alimentos que são feitos com elas também vão ter esse potencial. Além desses alimentos, tem também aqueles alimentos industrializados, ultraprocessados, que são muito comuns nesse mundo globalizado que a gente tem hoje. Então vamos cuidar com eles também. Então, como a gente falou, os alimentos com baixa quantidade de fibras vão piorar bastante esse quadro. Logo, os alimentos com maior quantidade de fibras vão auxiliar na melhora desse processo. Mas quando a gente fala em fibra e trânsito intestinal, a gente está falando principalmente de fibras insolúveis. A gente tem fibras solúveis e fibras insolúveis. As fibras especificamente insolúveis têm esse potencial de formação do bolo fecal mesmo. Então elas que vão auxiliar na melhora desse trânsito intestinal. E onde que estão essas fibras insolúveis? Estão principalmente nos vegetais, nas verduras aí, e principalmente as cruas, tá? Então, se você for consumir a cenoura, tá preferindo mais a ralada, elas vão preservar mais essas fibras. A beterraba ralada, muitas folhas, esses talos também, se puder estar consumindo, é melhor porque vai ter uma quantidade maior dessas fibras. Além desses vegetais, a gente tem as frutas, tá? Então, principalmente aí as cascas vão estar ricas dessas fibras, elas vão ser ricas nessas fibras. E além dessas cascas e frutas também tem na polpa, tá? É bom a gente optar por frutas mais laxativas. A gente sabe que tem algumas frutas que têm esse potencial mais acentuado, Por exemplo, o mamão, que é o clássico, mas não só o mamão, a ameixa também, tanto a seca quanto a fresca tem esse potencial de estímulo, potencial mais laxativo, além da laranja, da tangerina, quando a gente come aquela parte que envolve a polpa da laranja, que envolve ali a polpa da tangerina, aquela partezinha branca, sabe? Ela é rica em fibras insolúveis, então vai auxiliar também nessa formação do bolo fecal.
Temos o kiwi também, que é uma fruta super antioxidante, cheia de fibra, que vai também auxiliar nesse quadro. Tem o próprio abacate, que além de ser muito rico em fibra, ele também possui gorduras, e essas gorduras vão auxiliar bastante nessa melhora do fluxo intestinal, desse trânsito intestinal. E ainda falando das fibras insolúveis, a gente tem, além nos vegetais, ali na salada e nas frutas, temos também nessas farinhas mais integrais. Lembra que eu falei antes das farinhas refinadas que pioravam? Já as farinhas integrais, os cereais integrais, alimentos mais íntegros, eles vão ter uma maior quantidade de fibra, logo também vão auxiliar nesse aspecto. Ou seja, ao invés de estar optando por um alimento mais refinado, um bolo mais refinado, um bolo comum ou um bolo integral, a versão integral com farinhas mais integrais será muito melhor nesse sentido. Já entrando nessa parte das gorduras, que é um outro nutriente, além da fibra, é um nutriente muito importante nessa melhora desse trânsito intestinal, a gente pensa nas gorduras boas, né, gente? É claro que são as gorduras boas que a gente está falando. Se a gente simplesmente aumentar a gordura, qualquer gordura, a gente vai inflamar ainda mais nosso intestino. Então aqui a gente está falando principalmente aí de gorduras do próprio abacate, como eu já falei, do azeite de oliva extra virgem. Além disso, temos aí as oleaginosas, então castanha de caju, do Pará, amêndoas, avelã, nozes, né? Todas essas vão ser desse grupo das gorduras boas e também vão auxiliar na melhora desse trânsito intestinal, dessa saúde intestinal. Outro grupo de alimentos que a gente tem que vai ajudar bastante nesse processo são as sementes. Além delas serem ricas em gorduras, são ricas também em fibras, justamente esses dois nutrientes que a gente falou que ajudam bastante nesse sentido. Então, as sementes de abóbora, de girassol, torradas, sementes de linhaça, de gergelim, de chia, né? Todas essas podem estar ali distribuídas nas nossas refeições, em alimentos, seja em receitas, seja por cima ali misturado com arroz, seja por cima de uma fruta. Tem várias formas da gente estar inserindo e vão com certeza auxiliar bastante, sem contar que são muito nutritivas. Outro alimento que eu gosto bastante é o psyllium. Não sei se você já experimentou, mas é muito fácil hoje em dia de encontrar o psyllium nessas lojas de produtos naturais que também vendem no peso, é fácil de encontrar, porque além dele ser rico em antioxidantes, ele também é muito rico em fibras e é um pozinho que a gente pode ali adicionar facilmente por cima da comida, que também vai auxiliar bastante. Eu gosto muito de usar, eu gosto muito de prescrever também por esse potencial que ele tem. Gente, a depender da condição que o paciente se encontre, o nutricionista pode ver ou não a necessidade de estar suplementando fibra. A gente também tem suplementação de fibras, temos suplementação de fibras solúveis apenas, insolúveis apenas, ou a mistura das duas, então é ele, o profissional, que vai saber direcionar isso melhor, tá? Mas assim, através da alimentação a gente já consegue uma ótima resposta quanto a isso. Mas muito cuidado, gente. Se você aumenta a quantidade de fibra sem aumentar concomitantemente ali a quantidade de ingestão de água, você vai trazer o efeito contrário, o efeito que a gente não quer, que é justamente prender ainda mais esse intestino. Então a gente precisa dessa água, desse consumo de água ali ao longo do dia. A gente já falou disso também anteriormente no outro vídeo. E aí é como se fosse assim, você vai formar o bolo fecal, principalmente ali com as fibras, a partir da alimentação, e você vai hidratar esse bolo fecal com a água. E aí essa hidratação vai fazer com que ele fique muito mais fluido ali, que transite muito melhor no seu intestino. Então imagine aí, você melhora a quantidade de vegetais, consome mais vegetais ali, mais salada, você come mais frutas, principalmente aquelas frutas mais laxativas, cascas das frutas, você sempre está consumindo, não fica jogando fora. Você aumenta a quantidade da ingestão de sementes, de oleaginosas, aumenta o consumo de água, com certeza, e aí acaba diminuindo também a quantidade da ingestão de farinhas refinadas, de produtos muito ultraprocessados. Com certeza você vai melhorar muito, significativamente,
sua saúde intestinal. Tanto o trânsito intestinal vai melhorar essa constipação, quanto vai melhorar o perfil de bactérias que povoam normalmente nosso intestino. Então, nossa microbiota intestinal vai ficar muito mais melhorada, a gente vai diminuir significativamente também essa inflamação que pode estar acontecendo no teu intestino. E qual é a vantagem disso, né? Isso com certeza vai melhorar vários aspectos de saúde, tanto a curto prazo, quanto principalmente a longo prazo. Então, esse conteúdo te ajudou de alguma maneira? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber esse feedback de vocês. E não esquece de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito e pode estar compartilhando com seus amigos, com familiares, com todo mundo que você acha que seria importante saber dessas informações também, tá?